Olá, seja bem-vindo a mais um encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje um tema especial, um tema onde vamos falar sobre a agricultura familiar, o desenvolvimento agrário na Rota Bioceânica e no Mato Grosso do Sul. Nós recebemos hoje na mesa com a nossa amiga, companheira de lutas, Marina Ricardo Nunes, que é Superintendente Federal do Desenvolvimento Agrário no Mato Grosso do Sul. Olá, Marina, seja bem-vinda. Olá, Walter, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar dessa questão do desenvolvimento da agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Marina, e a primeira pergunta nossa aqui é rotineira. Para iniciar a nossa conversa, conte um pouco da sua trajetória na área do desenvolvimento agrário, como que surgiu o seu compromisso com a agricultura familiar e qual é hoje o seu papel na Superintendência Federal de Desenvolvimento Agrário do Estado do Mato Grosso do Sul. É importante você fazer essa pergunta, que muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem essa pessoa que está hoje ocupando essa tarefa tão importante e crucial, né? Eu venho um pouco da luta da Pastoral da Juventude, da igreja, Pastoral da Juventude Urbana, bancária por 20 anos, fui bancária no Unibanco por 20 anos, sempre amiga dos movimentos sociais e acompanhava muito o MST. Sempre tive um sonho de ter terra, de acampar, fazer a luta por terra, por reforma agrária, por transformação social. E quando eu saio do banco, os amigos que estavam no movimento me convidam para poder ir ajudar a coordenar a construção de casa nos assentamentos. Eu aceitei esse desafio, fui para lá, dali eu já não era mais bancária. Eu e meu esposo acampamos, fomos acampados por 4 anos num acampamento ali, o Carlos Marighella, aqui próximo, saída para Três Lagoas. Dali logo passou algum período, a gente já foi pré-assentado. Fomos, a princípio, pré-assentados no município de Sidrolândia, no assentamento Ernesto Che Guevara, na Eldorado. É famoso E esse. é famoso, muito conhecido, que é em Sidrolândia. E Sidrolândia é um município que tem o maior número de assentamentos do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Eu fiquei ali no assentamento Eldorado por uns 4 anos, e com a tarefa que eu sempre tive dentro de uma associação, de um movimento onde eu cuidava da construção e reforma de casa, eu consegui fazer uma permuta e vim para o assentamento Santa Mônica em Terenos. Sempre fazendo essa interlocução do campo e da cidade, cuidando das pautas agrárias, mas também fazendo essa conexão. Inclusive, a gente se conheceu nessa luta da classe trabalhadora, né? A gente conheceu no movimento, e a partir dali, com o trabalho que eu desempenhava, veio o desafio de assumir a superintendência. A princípio era do INCRA. Assumi a superintendência do INCRA, mas após diálogos com todas as pessoas que nos convidaram, a gente viu que era pertinente pegar esse desafio de reconstruir o MDA. De grande responsabilidade. De grande responsabilidade. Um ministério que foi extinto. Antes de 2023, nos últimos anos, ele tinha sido extinto, ele não existia mais, a política ficava na gaveta, a política agrária estava na gaveta. E aí, quando a gente retoma em 2023, a recriação desse ministério, eu recebi o convite para assumir a superintendência e reconstruir a política pública no estado do Mato Grosso do Sul. E esses desafios do governo de recriação de alguns ministérios, que é uma forma natural de um governo que assume os mandatos, né? Mas eu sei também que você é graduada na Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul. Sim. Queria que você contasse para nós. Nesse período que a gente está aí trabalhando com a questão agrária, eu entro pela primeira turma de licenciatura em Educação do Campo na UFMS. Sou graduada em licenciatura, juntamente com as pessoas, que é um curso do Pronera, que é justamente para quem são os assentados da reforma agrária, para as pessoas que estão assentadas, acampadas, que têm esse vínculo agrário. Eu fiz esse curso, me formei, me graduei, e de lá para cá continuo. Fiquei na sala de aula por um tempo, porque esse curso me qualificou nessa licenciatura para dar aula. Dei aula por um tempo de geografia, história, mas logo veio esse desafio de assumir essa parte institucional. E nesse momento, como que entrou o MST na sua vida? O MST ele entra na minha vida quando eles me convidaram para ajudar a coordenar a construção e reforma de casa. Ali dentro eu tinha amigos em comum que falaram: Marina, você não está mais no banco, você conhece bem essa parte administrativa, você conhece bem essa parte da burocracia, vem nos ajudar com essa coordenação. E eu fui para dentro dessa associação do MST. Somou a sua experiência na luta. A minha experiência bancária,
na parte administrativa, a luta que eu já tinha, que eu já fazia, na luta da classe trabalhadora. Aí fui para dentro ali e eu entrei no MST, em 2004. 2004. 2004, nós estamos em 2026, faz 22 anos que a gente está nessa tarefa, nessa luta, e sempre reconhecendo o papel fundamental que o MST teve na minha vida. Um papel de formação política, um papel de formação de conhecimento da questão agrária no estado do Mato Grosso do Sul, bem como no Brasil. Essa experiência, o MST deve um pouco muito para o MST, muito, né? muito mesmo. E, então, você estar há 22 anos na luta por terra, por reforma agrária, ele é o diferencial da tua vida. Ele te capacita para você entender a questão agrária no estado e no país e te capacita a lidar com o movimento social, com as pessoas que precisam de alguém que leve para eles as políticas públicas, que é meu papel hoje enquanto superintendente. Qual que é o papel hoje do MDA, do Ministério dentro do Mato Grosso do Sul? Eu que eu queria perguntar também sobre a sigla, é importante aproveitar. MDA, exatamente. Antigamente, como eu sempre fui do MST, eu sou do MST até hoje, as pessoas falam, Marina, você mudou de movimento, agora você está no MDA. Eu falo, não, agora eu estou no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É o Ministério do Governo que cuida justamente dessa pauta. O que o governo sentiu? A necessidade de você criar um ministério para tocar as pautas pertinentes ao público da questão agrária. Mato Grosso do Sul hoje tem 204 assentamentos, 24 territórios quilombolas, tem milhares de aldeias indígenas. Então, o papel hoje do MDA é o papel de articulação, o papel de mobilização, o papel de fazer chegar lá na ponta todo esse pacote de política pública que tem de acesso ao crédito. Marina, você como mulher, qual o desafio que você teve a assumir um cargo de Superintendência Federal de Desenvolvimento Agrário do Estado do Mato Grosso do Sul? Walter, assim, eu sempre me senti qualificada e capacitada porque eu venho do chão, eu venho da terra. Eu sempre fui uma mulher acampada, sentada e que conheço a realidade do campo. E ao conhecer a realidade do campo, o teu desafio é fazer com que chegasse lá na ponta aquela política que eu sempre pleiteei para mim. Antes eu era público do INCRA, eu era público da CONAB, eu era público do MDA. Eu era uma mulher assentada, camponesa, que lutava pela política pública para chegar para mim e para as demais famílias que estão no campo. O meu grande desafio hoje é fazer com que todas as famílias acessem a política pública, acessem o crédito, que tenham habitação, que tenham as estradas, que tenham o crédito, que acessem o Pronaf. Então, o desafio hoje é esse. Desafio. Eu estou vendo aqui, Marina, que a agricultura familiar é a força alimentar que desenvolve e transforma o estado do Mato Grosso do Sul. Milhares de famílias que produzem alimento, gera renda e movimenta a economia nos seus municípios. Você acabou de falar Sidrolândia, né? Sim. Você é oriunda do movimento lá de Sidrolândia. Essa economia da agricultura familiar, a família toda trabalha na agricultura ou alguns vão trabalhar na cidade e fica a mulher, os filhos da agricultura familiar? Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente automaticamente subentende que ali naquele lote, naquela pequena parcela, a família toda desenvolve a produção. Tem alguns que vão trabalhar na cidade? Tem uns que vão para aula, tem uns que são agentes de saúde, mas no decorrer todo é tocado pela família. É agricultura familiar porque ela não contrata mão de obra para tocar sua produção. É ela mesma que produz, é ela que colhe, ela que planta, é ela que comercializa. E hoje, quem é o agricultor familiar? Quem tem um cadastro que o qualifica, que é o CAF. Quem tem o cadastro de agricultura familiar lhe dá direito a acessar as políticas públicas do Plano Safra, por exemplo, que nós lançamos esse ano, né? E essa pasta que é responsável pelo cadastro? A minha não, do CAF não. Quem faz o CAF hoje são as empresas de assistência técnica. De assistência técnica, tem diversas empresas de assistência técnica no estado, então ela que vai qualificar aquela família conforme os critérios que tem, se ela é família da agricultura familiar ou não. Não somos nós no MDA que fazemos. Ah, tá. O cenário atual, estou olhando aqui alguns números. Eu Sim. gosto de citar alguns números, porque justamente as pesquisas, muitas vezes, muitos trabalhadores, entidades sociais, às vezes ela não vê o tamanho da responsabilidade de uma pasta que você ocupa hoje aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Cenário atual, a agricultura familiar representa 41 mil propriedades, de um total de
71 mil propriedades. Eu vejo aqui, Marina, dessas 71 mil propriedades, 41 mil não é um número ainda pequeno, porque a agricultura familiar ela alimenta, ela fomenta a economia. Eu acho que todo o alimento que chega numa casa de uma família, no supermercado, é oriundo da agricultura familiar. Sim, eu não acho que é pequeno, para você ver assim, mesmo com esse número, dentro de 71 mil, 41 mil são famílias que estão intituladas como agricultores e agricultora familiar, e a gente, esse número que você traz, mais de 70% da alimentação que vem para a mesa da sociedade, quem produz é a agricultura familiar. A gente sabe que o agronegócio produz em larga escala, produz commodity, mas quem coloca comida na mesa da família é a agricultura familiar. Mesmo com esse número pequeno, ela ainda detém o maior número de percentual de alimento que vem para... E tem um detalhe, né? A preocupação de ser um alimento saudável, sem uso de agrotóxico. Isso é importante. Importantíssimo Isso é um fator predominante dentro da agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela não é só a agricultura familiar de assentamentos. Ela tem o tradicional, ela tem as famílias quilombolas, tem as famílias indígenas, tem as famílias... Então, todos eles, nesse pacote de 70%, você tem um nicho de pessoas da agricultura familiar muito grande. E os percentuais, assim, dessa diversidade de raça, de produtividade, ela é... Qual a maior? Os povos originais, quilombolas ou os agricultores? Dos 70% da produção, a maioria vem dos assentamentos. Dos assentamentos. Hoje, igual eu falei, o maior número hoje são mais de 80 mil famílias da agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Então, e os povos originários? Ele representa um número grande, com a produção que eles têm dentro da cultura dos povos, tem uma produção muito boa, muito diversificada, que nesse contexto de 70% estão todos. Todos eles. Não é só os assentamentos que produzem, são todos. 85% dessas propriedades de agricultura familiar são de menos de 50 hectares. E apenas 4% são áreas produtivas. Explica para nós esse percentual, Marina. A gente está dentro do estado do Mato Grosso do Sul, um estado que você tem as famílias, os grandes proprietários de terra, a maioria detém a maioria. E aí quando você vê que 4% apenas, 4% dentro desse percentual são famílias com pequenas propriedades, ou seja, a reforma agrária como um todo, ela não é para você ter uma terra, uma fazenda, uma chácara grande. É para ela estar dentro de um módulo fiscal na qual a Constituição lhe permite. O fim social. O fim social. Que aquela terra tem a sua função social de produção. E ela não é feita para ser uma terra de grandes hectares. Esse já tem um nicho do mercado da questão do Mato Grosso do Sul que já ocupa isso. Como que você vê aqui no Mato Grosso do Sul o crescimento da economia da plantação de celulose, de eucaliptos? Eu vejo que está cada dia mais se expandindo, está aumentando. E a gente, por mais que a gente sabe o papel que a celulose, o papel que as grandes indústrias têm no Mato Grosso do Sul, a gente também se incomoda um pouco, porque quando ela vai, eu vou falar de Ribas do Rio Pardo. Ribas que tem ali uma grande empresa que produz celulose, e você tem os assentamentos em torno, ao redor, que hoje muitas vezes não conseguem nem produzir muito. A maioria deles estão todas trabalhando nessas grandes fábricas, indústrias, usinas. Eles plantam para a indústria? Alguns plantam. E é uma grande, eu vou dizer para você que é um grande incômodo meu particular. Você pegou a terra, ela não é para monocultivo. A terra, quando você pega ela, você tem que ter uma diversidade de produção, não para produzir a monocultura. E aí muitas vezes eu fico preocupada porque andando ali por Ribas do Rio Pardo, eu vejo o quanto isso é prejudicial para as famílias, o quanto afeta. E afeta demais, afeta para as famílias que produzem, afeta para os animais que existiam ali, hoje não estão mais ali. Então, assim, quem ganha? O Estado ganha com essa produção? Ganha muito. Mas quando você olha município como Ribas do Rio Pardo, onde os assentamentos que tem ali, os créditos fundiários que tem ali, hoje as famílias não conseguem mais produzir com independência, você fica preocupado. Eu ouvi uma história, Marina,
é que na região de Riba do Rio Pardo, foi uma época que da carvoaria, trabalho análogo, escravidão, uma época que a fiscalização atuou muito. E com essa grande índice o aumento da plantação de eucalipto para a produção de celulose, os animais eles se expandiram, porque já não acha, até achei muito interessante a reportagem, já não acha a goiabinha, já não acha o predador, já não tem o animalzinho para ele fazer, né? As abelhas não fazem mais a polinização. Exatamente. Os pássaros que você antes via por ali, você não vê mais. Isso né? É muito preocupante. Isso é preocupante porque você vê a natureza dando resposta ao avanço. Ao avanço do grande, ao avanço daquilo. Celulose tem papel importantíssimo. Mas quando atinge diretamente pessoas e animais, você fala assim, até que ponto você vai? Qual o nosso futuro? Qual o nosso futuro? Aonde nós queremos chegar? Eu fui visitar ali, falando de Ribas ainda, eu fui visitar um assentamento, um lote, onde ele mostrou para a gente fotos de como era antes as árvores frutíferas e como estão hoje. Então, as abelhas que polinizavam ali antes, que faziam toda essa polinização, elas nem chegam mais ali. E o solo, no seu ponto de vista, o solo, essa plantação, ela prejudica a umidade do solo? Não tenho estudo, não sou engenheira agrônoma, mas a gente tem o conhecimento mesmo noção, de fato. Né? Uma noção, quando você acompanha os assentamentos, os créditos fundiários que tem, onde o solo ele é atingido diretamente pelo impacto da questão da água. E você vê, Marina, quando surgiu o Comitê Sindical Popular da Rota Biociânica, é justamente para debater os impactos sociais que o desenvolvimento está trazendo na Mato Grosso do Sul. Nós colocamos biociânica, mas a região celulose também, porque na região de fronteira de Brasil, Paraguai e Porto Mutino vai ser diferente. Não vai. Com o desenvolvimento, né? Exatamente. E a nossa preocupação é justamente os povos ribeirinhos, os povos originários. E, dentro do seu ponto de vista, o governo, ele tem alguma política social prevendo esse impacto futuro? Olha, eu falando aqui enquanto Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente vê que hoje o grande desafio, e eu entendo que o papel da Rota Biociânica hoje ele é fundamental. Só que nós não podemos tirar do contexto a agricultura familiar, ela tem que estar inserida nisso. O governo se preocupa muito, as políticas públicas dentro dos ministérios que cuidam da agricultura familiar, ela se preocupa com isso. Ela se preocupa porque hoje, se você tem a agricultura familiar como o maior percentual de produção de alimento para a sociedade, se você não inserir ela nessa rota biociânica, vai trazer um progresso enorme. Mas sim. Vai ser uma integração, né? É uma integração. Você colocando as famílias da agricultura familiar para produzir mais, para poder fazer esse intercâmbio com a área internacional, com outros países. Mas tem que se preocupar também como é que essas famílias da agricultura familiar em torno, onde engloba a rota biociânica, estão inseridas nesse contexto. Dentro do seu ponto de vista de experiência, a agricultura familiar, com a rota biociânica, essa integração, os povos estrangeiros, eles circulam. Vai Sim. aumentar mais a circulação. Hoje, a realidade do Mato Grosso do Sul, existe muito estrangeiro dessa atividade? Agricultura familiar? Não. Da agricultura familiar, dos assentamentos, não geralmente vejo. é mais brasileiros. É mais brasileiro. O percentual, a maioria, 80%, 90% são brasileiros. Não vejo ainda os estrangeiros inseridos nesse contexto da agricultura familiar. Só na familiar. mão de obra. Na mão de obra, quando vem essas grandes empresas para dentro do município. Na plantação, na questão da dentro da agricultura, não, porque aquele pequeno pedaço, aquelas 7 hectares, 5 ou 4 ou 8 hectares, é a família que toca. Mesmo quando a família resolve arrendar, mesmo quando ela resolve arrendar, geralmente ela continua morando ali. Ela mora ali. Não é uma característica ainda. Não é. Não vejo. Não tive nenhum estudo que eu acompanhei sobre isso, não. Que os estrangeiros estão adentrando dentro das áreas da agricultura até para fazer o plantio. Não vejo ainda. Me explica sobre essas 50 hectares. Muitas vezes nós confundimos. Tem 100.
150? Tem um limite por aí, os né? assentamentos hoje, conforme a Constituição de 88 prevê, os assentamentos eles têm que estar com 4 módulos fiscais. Então, você não pode fazer uma reforma agrária. Tem assentamento de 27 hectares? Tem. Tem assentamento de 30 hectares? Tem. Porque quando o INCRA faz o estudo de viabilidade daquela terra, quando ele vai fazer a aquisição da terra, ele estuda como é que ele vai dividir por família o tamanho da terra e como é que está aquele solo preparado para plantio. Eu, por exemplo, sou assentada. Eu sou assentada na Santa Mônica, no assentamento de terrenos, em 7 hectares. Então, hoje, o INCRA, o Paulinho acho que esteve aqui com você, hoje o INCRA ele não faz assentamentos mais que 8 hectares, 10 hectares, não faz. Ele está nivelado nessa... É? Muito importante, porque aí abrange a maior quantidade de famílias. Hoje tem mais de 19 mil famílias acampadas aguardando terra no estado do Mato Grosso do Sul. Então, quanto maior o tamanho da hectare, menos pessoas você vai fazer com que ela acesse a terra, que lhe é um direito também. Marina, recentemente o presidente Lula esteve em Ponta Porã. Sim. Entregando alguns títulos. E também, essa semana, eu vi na mídia, parece que o governo federal está negociando uma área aqui na região de Araguari. Sim. Você acha que esse número que você falou, muitos vão ser contemplados? Essa é uma pasta mais diretamente do INCRA. O INCRA, né? e a CONAB faz parte do MDA. O ministério no qual o INCRA, que é uma autarquia, e a CONAB, que é uma companhia, eles são do MDA. Então, assim, o que faz? Hoje, nosso grande problema para aquisição de terra é orçamentária. Então, não sei se você está acompanhando ali em Cidrolândia, está tendo os editais de seleção desde o dia 7 de julho. As famílias estão indo lá participando de um edital de seleção para áreas de expansão. A gente não tem recurso ainda para comprar a terra, para fazer a reforma agrária de fato acontecer e assentar essas mais de 19 mil famílias que estão cadastradas no INCRA. O que o INCRA está fazendo hoje? Ele está pegando as áreas de expansão, pegando os assentamentos que já existem. Por exemplo, a Eldorado, ali em Cidrolândia, ele vai lá, faz um estudo daquela terra. Aqui cabe mais 30, aqui cabe mais 10, aqui cabe mais 20. Então, está fazendo um edital de seleção, que acho que era para se encerrar dia 23, parece que vai, não sei se vai prorrogar até 26, mais ou menos. E aí, essa outra de Jaraguari, que ainda não foi paga, nada, então é algo assim que eu não me atrevo a dizer como é que está. Ainda, né? O INCRA já fez todo o estudo, o INCRA já deixou, ela está preparadinha, o INCRA já qualificou ela. Estamos agora aguardando o pagamento, que ali acho que vai assentar em torno de 300 famílias, que todas vão passar por um edital de seleção. Não tem assim, tem aquela área que vai ser adquirida, vai assentar esse grupo. Não. Vai ser aberto um edital de seleção, todos vão lá, se cadastram, dentro dos critérios, aí é selecionado. E o número deve ser a média de hectare, não é assim, igual você falou, não vai ser os 50, não. Vai ser 8 mil, 10 mil, para abranger a maior quantidade. Será em torno de 7 ou 8 hectares. Hoje, por exemplo, dentro do MDA, nós temos o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que era o antigo Banco da Terra. Hoje, quem não quer ficar na fila, aguardando a terra pela reforma agrária, pode vir até se organizar para comprar uma terra através do crédito fundiário. Ele faz um financiamento de terra. O jovem hoje, por exemplo, até 29 anos, se ele quiser financiar uma terra, ele tem juros de 0,5% ao ano. Ele tem 3 anos de carência para iniciar a pagar e ele tem 20 anos para terminar de pagar a terra. E esse assunto eu tô aqui, vou te explorar mais ele, mas vamos falar do desenvolvimento agrário. O acesso à terra continua sendo um tema central para muitas famílias no campo. Para o desenvolvimento da cidade, para abastecimento dessa produção, para o desenvolvimento da comunidade rural. Quais as políticas públicas para ampliar essas vidas dessas famílias no campo? Eu vou dar um exemplo que você faz um comentário. Nós colocamos aqui o PRA, né? Familiares que produz alimentos, abastece a cidade, gera renda e emprego, fortalece comunidades rurais. Esse desenvolvimento dentro dessa pasta aí, você poderia comentar sobre esses desenvolvimentos que o governo do presidente Lula faz aqui no estado e dentro do ministério? O desenvolvimento agrário dentro do MDA e aí dentro do INCRA e da CONAB, ele tem justamente essa pasta, do PAA no caso, né? É o PA. É o PA. Dentro da CONAB tem o Programa de Aquisição de Alimento,
onde a pessoa vende aquilo que ele produz para a Conab, e a Conab distribui isso para as famílias que têm uma vulnerabilidade. Então, é pago para a família o valor daquilo que ele produz. É um dos programas fundamentais. É um dos programas fundamentais hoje. Muito eu produzo importante. no meu lote. Eu produzo o quê, Marina? Eu tenho rama de mandioca. Eu vendo essa mandioca. Após escolhida, eu vendo para a Conab, que a Conab também faz a distribuição para outras famílias, para entidades que precisam. Então, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa importante que está dentro da coordenação da Conab. Tem o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação da Merenda Escolar, que ele geralmente não é do MDA, não é um programa do MDA, mas é um programa que você também hoje era 30%, veja bem, agora o mínimo para se comprar é 45%. Hoje, quando a escola, por exemplo, as escolas têm a merenda escolar, ela tem uma regra que no mínimo 45% da alimentação tem que ser da agricultura familiar. Muito importante. Então é muito importante, isso a gente faz, Marina, quem fiscaliza hoje? O papel nosso de cidadão fiscalizar, o MDA é um dos fiscalizadores, não como demanda minha, mas como a gente tem muita inserção dentro dos assentamentos, dentro dos municípios, a gente sempre está se preocupando em olhar lá se aquela alimentação está vindo só de outros estados. Ou aqui, eu estou aqui em Itaquiraí. Itaquiraí tem uma produção fenomenal. Ponta Porã tem, Cidrolândia, para comprar de outros. Então, assim, é algo que a família, quem tá lá na ponta tem que fiscalizar isso. Eu tenho que fiscalizar lá na escola da cidade, do município de Cidrolândia ou de Campo Grande, se a merenda escolar está tendo uma aquisição de no mínimo 45%. E essas licitações, né, das prefeituras, é justamente vocês acompanhar o processo de licitação? Não é compra papel. direta? Não é papel do MDA, não. Não acompanha o PNA, não enquanto tarefa fundamental, mas enquanto gestora pública que eu sou, eu tenho o interesse de saber se as famílias que compõem a agricultura familiar estão entregando para o PA e para o PENAI. Então, não é uma tarefa minha de fiscalização. Hoje, a superintendência do MDA, vou falar por Mato Grosso do Sul, nós somos 3, eu, a superintendente, com mais 2 servidores, e eu tenho mais 3 pessoas de colaboradora. Então, é uma superintendência pequena, mão de obra é muito pequena, onde a gente consegue, mesmo assim, eu tenho rodado muito, viu, Walter? Até do desenvolvimento. Eu tenho ido visitar os municípios, tenho rodado todos os municípios justamente para saber se essa política desses 97 bilhões de plano safra que a gente lançou no dia 30, recentemente, como é que aquela família lá do assentamento de Caracol ou de Corumbá, ou de Santa Rita do Pardo, como é que aquela família está conseguindo acessar esse crédito? Esse crédito que muito hoje, importante. Que é um PRONAF. Então, política pública tem recurso. Então, a gente lançou dia 30, os bancos estão ainda numa fase, hoje, acho que o Ministério da Fazenda decretou, começa os bancos já com recurso para operacionalizar os projetos. Quem que faz os PRONAF hoje? As empresas de assistência técnica. E os bancos, é oficial? Ou... Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Sicob, Cressol. E juros? Os juros hoje, eu vou te falar do Pronaf-A. Hoje, quando eu pego o meu CAF, Cadastro de Agricultor, eu sou assentado. O INCRA me deu o CCU, Contrato de Concessão de Uso, que é o meu documento de que aquela terra é minha. A empresa de assistência técnica faz o CAF, Cadastro de Agricultor Familiar. Ela já faz um projeto de Pronaf de 50 mil, juro de 0,5% ao ano. 3 anos para começar a pagar. 3 anos? 3 anos. Então, o primeiro Pronaf hoje para a pessoa acessar é 50 mil. Passou disso aí, ele está pagando, ele pode acessar outros Pronaf. Temos também o Pronaf Mais Alimento, Walter. Hoje a família, ela, além de acessar um Pronaf só para um projeto produtivo, ela pode financiar um veículo. Um veículo utilitário para poder fazer escoar a tua produção. Muito importante. Ela pode financiar um trator. Um maquinário. Um maquinário. Ela pode financiar os pescadores, os ribeirinhos, ele pode financiar um barco, ele pode financiar um equipamento. Eu fiquei na dúvida, Marina, o maquinário, ele é o uso da família naquele assentamento no local ou ele é coletivo naquele ambiente das famílias? Depende muito como foi a aquisição desse maquinário. Hoje, a maioria dos maquinários que estão indo para os assentamentos, ele vem por emendas parlamentares. Vem por uma emenda que atende a associação,
vai para a prefeitura passa para uma associação e ele tem que atender todas as famílias. Um custo mais acessível de pagar o diesel, um custo mais acessível para gradear a terra para poder usar. Então, assim, o trator, o maquinário pessoal é meu quando eu vou financiar, eu e o banco. Quando ele vai para uso coletivo, tem que ser fiscalizado. Principalmente quando é emenda parlamentar, tem que ser fiscalizado para que ninguém fique sem ser atendido. E geração de emprego e renda dentro da atividade é muito? Dentro da agricultura familiar? Isso. Porque assim, a agricultura familiar, ele produz, ele planta ali para o sustento da família. Então, o que a gente se preocupa hoje? Eu, por exemplo, meu esposo e 3 filhos, nós 5 temos que produzir ali dentro, onde todos conseguem tirar a renda para o sustento daquilo que você planta, produz, você vende, mesmo que tenha alguém ali que trabalha fora também, aquela renda somada pela família toda, e um ou outro geralmente sai. A juventude hoje, a minha grande preocupação, a sucessão rural. Como é que eu seguro o jovem dentro do campo? E eu tenho falado muito isso onde eu tenho ido, que nós temos que pensar projetos produtivos para o jovem e para a mulher. Nós temos dentro da linha dos quase 100 bilhões de recursos do Pronaf, nós temos o Pronaf Jovem. O Pronaf Jovem, nós temos o Pronaf Mulher. Então, assim, você hoje tem que... meus filhos, têm que saber que lá dentro do lote não é mais o projeto só do pai e da mãe. Eu tenho que me ver no lote, eu tenho que desempenhar um projeto ali que vai me segurar, não vai fazer com que eu saia do campo e vá para a cidade. Marina, nós vivemos um momento muito importante, sustentabilidade, meio ambiente. Dentro do seu ponto de vista, o agrotóxico. Muitas vezes, o Mato Grosso do Sul, ele é fronteira, faz fronteira com Bolívia e Paraguai. Muitas vezes esse agrotóxico vem de uma forma contrabandeada. Você já percebeu, dentro desse ponto de vista da sua experiência, esse uso irregular e doenças causadas por esses agrotóxicos? Olha, eu vou falar aqui enquanto mulher camponesa, agricultora familiar e que acompanha mais a questão do pequeno. Do pequeno, não pequeno na sua dimensão financeira. Pequeno por ele estar numa hectare menor do que o grande produtor. Ele é pequeno. Essa diferença grande. Eu sou pequeno, mas não sou pequeno porque eu tenho menos importância na questão financeira e econômica do país. Não, eu sou pequeno porque eu produzo em pequena escala. Mas eu hoje tenho que me preocupar com essa questão do uso do agrotóxico. E falando aqui, Walter, eu vejo que hoje a pulverização do agrotóxico é feito mais nas grandes. E você vê dentro do assentamento, hoje, vou citar Cidrolândia. Os lotes que são de 7, 8, 9 hectares, eles são totalmente prejudicados pelas grandes fazendas em torno que pulverizam o agrotóxico. Ao pulverizar o agrotóxico na minha plantação, automaticamente esse agrotóxico vai pelo vento, vai voar naquilo que eu planto. E eu não planto monocultura, eu tenho uma diversidade de produção. E ao prejudicar a plantação, prejudica também a família, trazendo doença, trazendo câncer, trazendo uma série de problemas. Como é combatido isso? Difícil. Difícil? Difícil. Porque no meu lote, eu não uso. A família não usa. Eu entendi. Mas aquele que está ao redor usa. Está ao redor usa. Como é que você fiscaliza isso? Você vai para os Ministérios Públicos, você vai denunciar, você vai dizer... A pessoa tem que saber... Eu não produzo em larga escala sem uso do agrotóxico, muitas vezes eles falam isso. Mas eu não posso prejudicar aquele que está do meu lado. Esse dia eu estava numa reunião, na Semadesc, com os povos originários. E justamente eles tocaram nessa pauta muito importante dos agrotóxicos, que não são eles que contaminam os rios, as suas plantações, e eles estavam debatendo sobre uma integração do poder público da fiscalização e da importância dessa fiscalização, porque traz doença para os povos originários. Traz, totalmente. Muitas vezes doenças que eles não tiveram, doenças de pele, o câncer, muitas vezes diarreia. Muito. E aonde ele causa um caos danado. Doutor Ronaldo, superintendente da saúde, esteve aqui e falou da região de Dourados, aonde a questão da saúde, né? E ele se preocupou muito na região do agrotóxico. Eu acho que isso aí é um debate constante, né? É um debate constante. Isso é algo que eu me preocupo porque a gente
tem números comprovados. O Dr. Ronaldo é um grande estudioso dessa questão do agrotóxico. Ele é uma pessoa que se debruça muito, hoje estando no Ministério da Saúde, dentro da superintendência. Eu falo para ele que ele tem um grande desafio, como é que a gente vai conseguir buscar com que seja atingido o menos número possível das aldeias indígenas, dos territórios quilombolas, dos assentamentos, dos pequenos, dos produtores tradicionais. Como é que a gente vai fazer? Porque hoje, para o agricultor familiar, ele se preocupa na produção, aquilo que ele vai levar de saudável para o outro, para a casa dele, e aquela renda que vem. O grande, não. É o contrário, né? É o contrário, ele quer lucro. Lucro. E para ter lucro, na cabeça dele, muitas vezes, ele não se preocupa com o uso do agrotóxico. A gente até se assusta com o número de agrotóxicos que são liberados. E vejo que nos anos agora para cá, deu uma freada, mas antigamente era... E a maioria deles são importados, né, Marina? A maioria são importados. Então, assim, é uma fiscalização constante. E você percebe que o próprio mercado de exportação do Brasil, do produto in natura, falar da carne, muitas vezes o comércio asiático, eles fazem tipo um aviso, deixa de comprar devido a essas contaminações. Né? Eles são rigorosos. São rigorosos. São né? rigorosos. E aí a gente fala, eles são rigorosos ao comprar essa produção do Brasil, mas muitas vezes quem está aqui tendo esse produto, muitas vezes não se preocupa tanto com isso. Da saúde, né? Da saúde. E a incidência agora, principalmente com... Nós debatemos muito a NR1. Que é aquele trabalho daquele trabalhador do campo rural que extrapula os horários para poder entregar um alimento saudável na cidade. Muitas vezes, ele além de ficar doente mentalmente, ele ainda fica doente devido ao uso, uso intenso do agrotóxico. E agora nós vamos falar de coisa boa, falar de investimento. Bora. Muito importante. Eu acho que as pessoas que nos assistem vão estar curiosos aqui. E eu tenho 3 perguntinhas para você aqui no final, viu, Marina? Tá bom. O povo aqui me ligou aqui, eu separei 3 perguntinhas e nós vamos fazer ela para você. Vamos falar do Pronaf, do Plano Safra, da agricultura familiar. Veja que números. Eu acompanhei recentemente o Plano Safra 2026-27, 97,3 bilhões em política voltada à agricultura familiar. É muito dinheiro, né, Maria? É muito dinheiro. A agricultura Como distribui é isso? muito dinheiro, mas ainda a agricultura familiar não é quem leva mais. Ainda não é. E ainda é o primo pobre. Exatamente. Ainda. Mas eu vejo assim, são 97 bilhões para o Brasil. Para o Mato Grosso do Sul, ano passado, veio 500 milhões. Foi utilizado todo, foi todo aplicado. Todo aplicado. Não foi devolvido recurso ou ficou recurso parado porque não teve a demanda. Aí quando você vê, esse ano, pelo que eu tive participando do lançamento do Plano Safra ali no Banco do Brasil, aí o gerente até me informou, Marina, está vindo 1 bilhão para o Mato Grosso do Sul. Então tem recurso, sabe, Walter? Eu acho que hoje a gente não tem problema de recurso. O que existe? E aqui eu já mando até um recado para os parceiros das instituições financeiras, que eu tenho um diálogo muito bom com eles, porque porque a família muitas vezes ela se depara a burocracia do crédito. Exato. A burocracia do crédito, eu tenho falado isso para os superintendentes das instituições, no qual a gente tem um acesso bem bacana. Quem está lá no município, lá tem uma agência do banco, de uma instituição financeira. Muitas vezes a família não é tratada como deveria ser tratada. Muitas vezes ela é tratada pelo tamanho. Não tem uma intermediação de uma assistência técnica para elaborar a documentação, ir lá fazer aquele Não, a assistência técnica é ela que faz o projeto. Ela fez o projeto, ela manda para o banco. Mas a pessoa que vai lá. Aí depois a pessoa que fica acompanhando. Então, assim, ainda há uma burocracia no acesso, porque é recurso público. Eu não vejo isso até que esse recurso não tenha que ter a burocracia. Tem que ter. Tem que ter. Mas muitas vezes as instituições financeiras precisavam facilitar mais na exigência da documentação para a família da agricultura familiar. Até porque as pessoas são humildes, né, Marina? São.
Mas hoje, assim, além das pessoas serem, na sua concepção, humildes, essa informação a gente tem que fazer chegar até ele. Ele tem que saber que hoje ele pode financiar um trator, ele tem que saber que ele pode financiar um utilitário, uma caminhonete. Muito importante. Ele tem recurso para isso e com juros baixos. Então, esses 97 bilhões de recurso que foi lançado no Plano Safra, agora no final de junho, isso para nós, assim, é um recurso que para nós veio assim vai atender a demanda das famílias do Mato Grosso do Sul. Esse juro que você falou aí, ele está na média de 2%, 3%? 2%. Tem juro, o primeiro é aquele que eu falei, o primeiro investimento a família ainda acessa com 0,5%. Hoje, por exemplo, quem vai fazer um acesso do Pronaf mais alimento, ele tem um limite de 250 mil com juros de 2% ao ano. Ele tem uma diferença, é que aqui fala 97,3 bilhões é política voltada à agricultura familiar, sendo que 85,2 bilhões destinados à operação de crédito ao Pronaf. Pronaf, Tem a diferença de juros? Tem a diferença. O Pronaf ele está nessa média de... Depende do que você vai financiar. Ele está de 0,5%, a 1%, a 2%, a 3%. Dependendo do que você vai financiar, o juro aumenta mais. Então, nessa tabela que a gente traz aqui, ó, hoje, quando você vai pegar um Pronaf custeio, ele tem uma taxa de juros de alimentos básicos 2%, os demais produtos 5,5%, alimentos que é da agroecologia 1%. Eu pegar um juro porque eu vou tratar da sociobiodiversidade no meu lote. Eu acesso com juro de 1%. Ele é diferenciado, então. Ele é diferenciado. Depende do projeto que você vai fazer e daquilo que você se enquadra em como cadastro de agricultor familiar. Aquela renda anual que a família tem, ela te qualifica para te dizer qual Pronaf você vai acessar. E esse é o papel da empresa de assistência técnica que faz. Aí eu vejo aqui as condições diferenciadas para produção de alimentos, agroecologia, os jovens, que você falou, as mulheres, assentamento para reforma agrária e demais agricultores familiares. Esses são o diferenciamento de percentuais de juros? De juros. E valores também? Hoje você tem um limite do Pronaf de 55 mil. 55 Ele mil. era 50, veio para 55 mil, juros de 0,5%. Se você, daqui 3 anos, vai vencer, você tem um bônus de adimplência de 40%. Daqui 3 anos vai vencer a primeira parcela. Se eu pagar ela em dia, eu tenho 40% de desconto. Então, assim, os juros, ele é diferenciado. É um juro que também te facilita a você acessar o Pronaf. Dentro do Pronaf mais alimentos, você pode fazer habitação, você pode construir, você pode reformar. Isso é interessante. Porque hoje tem o INCRA que cuida da habitação, do crédito da habitação, e também tem dentro do Pronaf, famílias que com renda de até 150 mil, ela pode financiar até 100 mil de financiamento, com 5% de juros ao ano, 3 anos de carência e 10 anos. Eu quero construir minha casa, eu quero reformar. Ele tem recurso para isso. E aquela questão de sementes, dentro desse investimento tem uma linha de comprar sementes para o plantio? Você faz um projeto produtivo. O projeto no geral. Você faz no projeto no geral. Se você vai pensar um projeto de plantio de uma roça, você vai escrever o projeto e aí a própria empresa vai te dando. Para você ter uma ideia, a linha especial para as mulheres que você falou é o Pronaf B. Hoje é B. A mulher pode acessar até 28 mil com juros de 0,5%. Fora os outros 55 mil que a família acessa. Então a mulher pode acessar o jovem, valor. Aquele que para não ir embora para a cidade. Jovem também, antigamente eu tenho 3 filhos. Só um filho meu podia acessar um Pronaf de 8 mil. Hoje você pode acessar... Os 3? Não, até 16 mil. Que é 2. Boa. Qual que é o juro, Marina? 2% ao ano. Um Pronaf jovem é aquilo que eu falei no começo. Os jovens se vendo dentro do projeto produtivo da casa. Esse nome me chamou a atenção. Agroecologia. Muito importante. A gente fala que a produção agroecológica é aquilo que vai combater essa questão do agrotóxico. Quando você pensa... Meio ambiente. Quando você pensa produção agroecológica, você pensa na sustentabilidade. Você pensa no meio ambiente, onde você não vai fazer a ofensiva com o uso de produtos que vai prejudicar, inclusive, essa mudança climática. E o percentual tem aquela questão de alguma vantagem? Tem. A pessoa que vai... Essa linha que eu falei aqui para você, da agroecologia, por exemplo, se eu vou fazer um projeto da agroecologia,
eu tenho um juro de 1%. Ah, 1%, 1%. muito bom. Conserva o meio ambiente e ainda tem uma vantagem percentual. Muito bom. Marina, tem umas perguntinhas agora. Beleza, vamos lá. Se eu não souber, a gente busca ajuda dos universitários. Vou te fazer aqui, você responde, tá? Tá. Boa tarde. Eu queria que você colocasse assim para a companheira Marina explicar para as pessoas qual que é a importância do projeto do PA e do PENAI, né, para a agricultura familiar, né? Eu queria antes de você responder, mandar um abraço pro Douglas. Douglas é do MST e ele fez questão de mandar essa mensagem para fazer essa pergunta para você. Um abraço pro Douglas, meu companheiro de tantas lutas. Quando eu vim para o movimento, anos depois o Douglas veio. A gente era da direção estadual e até hoje a gente tem essa articulação. Então, assim, Douglas, importante a sua pergunta quando você fala de 2 importantes programas, o PA e o PENAI. Hoje as famílias que produzem, ela entrega, eu até falei, acho que no começo da minha fala, eu falei sobre o programa de aquisição de alimento, que é quando você produz, a Conab compra a tua produção, paga para você através de uma associação, você se organiza enquanto cooperativa e associação, vende o seu produto e a Conab geralmente ela distribui essa alimentação para quem precisa. E o PENAI, que é um programa da merenda escolar, da alimentação muito escolar, importante. que no mínimo hoje 45% você tem que pegar da agricultura familiar. Então, Douglas, são 2 grandes importantes programas hoje que faz essa subsidia a família com aquilo que ela produz. Ah, eu produzo e não consigo comercializar, não consigo vender para os mercados, não consigo levar para um centro de comercialização, mas você usa esses 2 programas que seu produto é certo, é venda certa e recurso certo para receber. Vamos na segunda pergunta, que é da Adriana, lá do assentamento Ercílio Osório, né? Mandou um abraço para você aqui, ela vai fazer uma pergunta para você. Nós vamos ter, dentro dos quilombos, dentro dos atençamentos, as agroindústrias, que é tão necessária para o desenvolvimento da agricultura familiar, porque a compra do minimamente processado é uma exigência do mercado. E a gente precisa produzir o minimamente processado. Então, gostaria de saber se ainda o ano que vem nós vamos ter as agroindústrias introduzidas dentro do campo. Olha, que pergunta muito... Eu queria mandar um abraço para... Mandar um abraço para Adriana, sua participação, para Marina. Adriane, a gente chama Adriane Quilombola, minha grande amiga e irmã, eu falo, a gente se encontrou. Foi aniversário dela ontem, viu? Foi aniversário dela. Eu comi um pedaço do bolo, você comeu também. Eu saí antes, na hora de fazer a surpresa, eu tinha uma outra agenda, saí. Mandar um abraço, Adriane, importante a sua pergunta. As agroindústrias, ela vai ser sempre uma dos grandes gargalos hoje dentro de todos os ministérios que cuida da agricultura familiar. Eu acredito assim, que quando o Ministério, o MDA foi recriado, uma da grande preocupação dele foi isso. Porque quando eu entrego um lote para uma família, um território quilombola, um crédito fundiário ou um assentamento, essa família, quando ela vai produzir, ela precisa ter independência da produção. E as agroindústrias hoje é um grande gargalo. Quando você se organiza dentro do seu quilombo, no caso, que a Adriane ela é quilombola, está aí na organização de mais dos 24 quilombos que tem no Mato Grosso do Sul, as agroindústrias, sim, elas vão continuar dentro de uma perspectiva quando tem um ministério que se preocupa com esse público, né? Então, é algo que não pode parar nunca. As agroindústrias é uma organização das famílias para você poder ter a tua produção. Marina, aproveitando essa pergunta da Adriane, qual que é a relação do MDA com os assentamentos, a atuação? É o público nosso. Os assentamentos hoje, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, tem mais de 204 assentamentos. Bastante. É o público diretamente com o qual a gente trabalha. Então, a ligação é muito direta. Eu tenho que me preocupar que essas famílias dos assentamentos, hoje, elas consigam acessar todos esses 97 bilhões de recursos que vem para o Brasil, 1 bilhão que vem para o Mato Grosso do Sul,
a minha interlocução enquanto gestora é fazer direto com o assentado. E eu tenho assim, uma facilidade muito grande, porque eu sou assentada, eu venho do campo, eu tenho uma luta. Você é do chão de fábrica. Eu sou do chão, eu piso no mesmo chão que todos eles pisam. No movimento pisam. sindical a gente fala chão de fábrica, você é do campo, É do campo, eu piso aquela terra, aquele barro ali, e ali a gente sabe o que cada um precisa, qual o anseio daquela família. Que legal, Adriana. Feliz aniversário para você, querida. Abraço. Uma pauta importante, infraestrutura. Eu acho que os assentados sofrem muito, né? Dentro do seu ponto de vista, o governo estadual, os municipais, qual que é a dificuldade da família de agricultores, da agricultura familiar na questão de estrada, ponte, a infraestrutura no geral? Quando você pensa um assentamento, vamos pensar esse novo assentamento aí que está em vistas de ser adquirido essa fazenda para assentar famílias, que é papel do INCRA. Quando o INCRA pensa em assentar famílias, ele já tem que pensar o desenvolvimento e a infraestrutura, que é a estrada, que é água, que é luz e que é a habitação. Isso é primordial. Não tem como assentar uma família hoje se você não pensar a infraestrutura. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Hoje, quando eu coloco 300 tudo. famílias dentro de uma fazenda, dentro de uma área, eu já tenho que saber que no meu projeto, aquele projeto de aquisição daquela terra, já tem que ter destinado recursos para estrada, recursos para habitação, recursos para luz, água, aquilo que é essencial e prioritário. Então, assim, existe muitos assentamentos hoje com problema de água? Tem. Eu mesmo sou assentado e eu tenho problema de água no meu lote. Existem problemas das estradas, os travessões e demais, que aí também como se diz, a responsabilidade do município. Quando o INCRA faz o assentamento, o município, a prefeitura, a Secretaria de Agricultura, de Obras do município, ela tem que cuidar das estradas. Ela tem que cuidar. Soberania municipal, né? Municipal, O INCRA entrega sempre em diálogo com a prefeitura, porque quando você vê o que era a Cidrolândia antes de ter 27 assentamentos, o que era a Cidrolândia, o que é a Cidrolândia hoje? É um desenvolvimento para o município. Até chegou um asfalto ali no Capão Seco ali, né? Tá chegando. E então o prefeito que não se preocupa com o desenvolvimento de um assentamento, ele não se preocupa com o desenvolvimento do seu município. Exatamente. Então a infraestrutura é importante para acompanhar as políticas públicas. É fundamental quando você vai assentar a família, tem que ter a infraestrutura pronta. Agora vamos ver uma pergunta de longe, viu, Marina? De longe? Opa! Lá do Pantanal. Grande Pantanal. Corumbá, Terra Sagrada. Anísio Goitó. Meu amigo Anísio, um abraço pro Anísio, companheiro. Marina, do MDA, em Mato Grosso do Sul. Aqui falando diretamente de Corumbá, tríplice fronteira Brasil-Bolívia, Paraguai, no Pantanal, cidade aqui gêmea do lado brasileiro, né? Corumbá e Ladário, Mato Grosso do Sul. Então aqui, professor Anísio Goitó, eu tenho um questionamento, uma pergunta, né, Marina, para você, como é que está previsto e constando essa região daqui do povo das águas, né, principalmente na Guadacã, que é Pantanal, como o meu povo aqui já denominava essa região há 8.400 anos antes da chegada dos invasores, mas agora nós temos um contexto que tem toda uma presença, né, da agricultura familiar, dos assentamentos, as comunidades tradicionais, ribeirinha, quilombola, pequenos médios produtores e principalmente os povos originários, do qual eu também sou pertencente do povo Guató, Canoeiros do Pantanal. E a pergunta é, Marina, como é que está sendo destinado o recurso, como é que está sendo tratada a política para esse contexto, com especificidade totalmente diferenciada dessa nossa tríplice fronteira Brasil, Bolívia e Paraguai presente em Corumbá, um município com dimensão de que muitos países não têm, com mais de 164 quilômetros, 1.000 quilômetros quadrados, né? Como é que está a política do governo federal e qual o investimento, principalmente para o desenvolvimento rural, sustentável, solidário? Qual é as expectativas de investimento do Pronaf, principalmente para a inclusão das famílias e qual o apoio técnico para que as famílias que queiram produzir na área tanto dos territórios indígenas, como também dos territórios quilombola e também toda essa faixa extensa de fronteira Brasil, Bolívia e Paraguai presente no Pantanal. Grande Anísio, um abraço para o Anísio, companheiro, professor Anísio, que esteve com a gente nas conferências do desenvolvimento rural sustentável lá em Brasília. Tem uma importância muito grande no seu debate, quando ele leva justamente os povos originários numa centralidade do debate, ainda mais no Pantanal, que a gente fala que é
É um território que tem muita água e, ao mesmo tempo, a água que tem nos assentamentos é uma água salobra, é uma água que hoje o INCRA, através de projetos, está levando para lá dessalinizadora, para que as famílias consigam tomar, beber aquela água saudável. Tem muita água, mas nem toda aquela água eles conseguem. Então, assim, Anísio, não tem uma política específica diferenciada, num contexto específico só para isso. O Pronaf, como um todo, esse recurso que a gente fala que é mais de um bilhão de recursos para o Mato Grosso do Sul, através do Pronaf ele vai atender todas as famílias dos territórios indígenas. Os territórios indígenas eles acessam a Pronaf, os ribeirinhos acessam a Pronaf, os assentados acessam a Pronaf. Todos são o público que tem direito a acessar esse volume grande que a gente falou de recursos. Então, assim, como é que a gente consegue? Eu me preocupo muito com as famílias do Pantanal, porque tudo é muito difícil chegar lá. E eu tenho dito que nesse ano de 2026, o lugar que eu mais fui foi ali, para Corumbá e Ladário. Eu fui muito ali. Fizemos audiência, fizemos debate do questão do Conselho de Desenvolvimento Rural, o Anísio participou. Fizemos muitos mutirões para resolver o problema de documentação e temos ido juntamente com o INCRA, justamente indo lá e com o Ministério Público, para resolver a questão da água e a questão da habitação. Então, é sério, né? É sério. E a gente fala que ali são famílias que por muito tempo ficaram esquecidas, muito tempo ficaram às margens, e hoje a gente consegue reparar isso. Não é ainda o percentual que deveria, mas estamos conseguindo fazer. Então, Anísio, a gente quer que esse Pronaf chegue até aí, a gente quer que as famílias saibam que ela tem esse acesso ao crédito com juros subsidiado, e eu estou aqui à disposição, quando precisar ir para a gente debater, conversar, e ver quais os assentamentos que não acessaram ainda, por que não acessou, nós estamos à disposição. Abraço, Anísio, pela pergunta, pela participação. Você é uma liderança que representa os povos originários em Corumbá. Adriane, você, parabéns pelo seu aniversário, muito importante. Comi o bolo, estava bom. E Douglas, abraço pela sua luta. Sei que você foi companheiro da Marina há muito tempo, você está aí agora, pegou o bastão. E nessa luta muito importante. Marina, para encerrar, que o papo vai fluindo, né? Aqui é igual o pessoal fala, compra um frango, a farofa, vai embora, né? Mas assim, qual que é a importância das cooperativas, associações e sindicatos dentro dessa luta à frente da superintendência? Quando você faz a luta por terra, você faz a luta enquanto acampado. Você pega um movimento, uma organização social que vai te ajudar a adquirir a terra. Quando você vai para dentro do assentamento, você tenta desenvolver aquele teu lote individualmente com a família até você conseguir ter um plantio e ter uma renda. Quando você vê que todas as famílias se organizam enquanto cooperativas e associações, a gente vê que elas conseguem muito mais recursos. O sindicato, a associação, a cooperativa, a organização social é tudo dentro da vida do povo brasileiro. Eu sozinha, eu posso até ir até um determinado lugar, mas quando eu me junto com mais pessoas, quando somos cooperados, temos um objetivo comum, por exemplo, uma cooperativa, hoje ela adquire um trator, máquinas e equipamentos para atingir um determinado número de famílias. E ela consegue acessar crédito, porque nós temos crédito também para a cooperativa. Nós temos o Pronaf Cooperativa. Específico. Específico. E aí, assim, falando de cooperativas, dizer também da importância na vinda na vinda do presidente Lula aí na Itamaraty, nós entregamos títulos de domínio para duas cooperativas. Importante. O que significa isso, o título para as cooperativas? Significa a segurança jurídica. Significa eu ter um título da minha terra e eu conseguir buscar recursos com valores mais altos dentro do banco, tendo a garantia da minha terra. Então, eu digo para todos e todas, se organizar enquanto associação, cooperativa, sindicato, se juntar é muito mais fácil de alcançar o objetivo do que sozinho. A união faz a força. A união faz a força. Marina, eu quero agradecer a sua presença, de você dispor do seu tempo importantíssimo, porque eu sei que você é uma pessoa importantíssima. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, mas nós estamos fazendo esse debate com todos os superintendentes federais para que nós possamos passar para as entidades civis organizadas, associações, cooperativas, a importância do trabalho desses atores, que muitas vezes passa desapercebido, muitas vezes o mandato passa
e a pessoa não sabe quem foi a Marina, quem que foi o Ronaldo, né? Então, queria agradecer você por esse espaço e estamos à disposição aqui, tá? Eu que agradeço, Walter, Serginho, agradecer vocês. Somos companheiros de longa data, de todas as lutas. E eu quero, assim, parabenizar por essa iniciativa de vocês. Parabenizar de trazer nesse espaço pessoas comuns, cada um que milita dentro do seu setorial, que hoje está dentro de pastas de fundamental importância na vida das pessoas. Então, eu fico, assim, muito feliz e lisonjeada quando fui convidada de vir aqui falar um pouco daquilo que a gente faz. Quem sou eu e o que eu faço? Qual o meu papel dentro dessa superintendência? Então, parabenizo você, parabenizo o Serginho e toda a equipe que acompanha vocês por esse momento crucial e levar para as famílias conhecer um pouquinho mais. Parabéns. E essa equipe é muito especial. E nessa câmera aqui você pode fazer um agradecimento, mandar recado aqui para a galera aqui. Quero aqui mandar o meu abraço para Mato Grosso do Sul como um todo, quem vai, onde tiver o alcance desse podcast de hoje, dessa conversa, desse bate-papo, em especial ao Anísio, Adriane, Douglas, que mandaram essas perguntas e participaram aqui com a gente. Quero mandar um abraço para toda a minha equipe da Superintendência do MDA, Paulinho, meu companheiro de luta, Aguinaldo na Conab, todos os demais. Em nome de vocês, quero cumprimentar o Fórum de Gestores Federais. Nós temos um fórum de gestores federais. Pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso. Todos os gestores federais hoje no Mato Grosso do Sul, a gente tem um fórum onde tem uma coordenação e onde a gente se reúne. Mandar um abraço para todos vocês e dizer que a unidade desse trabalho dentro do Mato Grosso do Sul é fundamental para a gente poder fazer com que cada família seja atendido dentro daquilo que ela anseia. Queria mandar um abraço à minha equipe, essa equipe 10 aqui que faz acontecer. Queria mandar um abraço às entidades sindicais, associações, cooperativas. Queria mandar um abraço a todos os parlamentares que se dedicam na política pública dos povos. Nosso objetivo aqui do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica é justamente debater sobre esses impactos sociais positivos e negativos. E convidar vocês, logo está saindo um livro fresquinho sobre o Comitê Sindical da Rota Bioceânica, de toda a história do início que esse grupo surgiu para debater esse debate em prol à sociedade civil organizada e aos povos originários, aos povos invisíveis, que muitas vezes não têm a oportunidade de ter voz. Um abraço a todos e a todas. Rapaz do céu.